Meus amigos, vamos falar sobre a renovação do acomodado e o que ela nos diz sobre muita coisa no futebol brasileiro. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, nada mais na missão de chegar aos 400 mil inscritos sem pedir inscrito. Então, a partir daqui, você faz o que você bem entender. Inclusive nada, mas só assistindo o vídeo já está de bom tamanho. Vamos falar da renovação do Vojvoda, porque o Fortaleza anunciou oficialmente que o seu treinador fica até o fim de 2025. Era um desejo já antigo da diretoria do clube, que inclusive no ano passado o presidente Marcelo chegou a conversar com a gente lá na TNT Esportes e falou sobre, por mim eu renovo agora já, e tinham alguns impedimentos naquele momento, que ele nem podia fazer a renovação, e depois ele conseguiu e acabou estendendo o vínculo do maior técnico da história do Fortaleza, né? Desde 2021 lá, com resultados muito impactantes, com saltos muito importantes na vida do clube, que já vinha de um momento muito legal antes com o Rogério, depois houve uma transição e tal, e o time caiu no colo do Vojvoda e ele melhorou aquilo que já estava caminhando muito bem, né? O Fortaleza ele sofreu uma revolução administrativa já há algum tempo. Hoje é um clube muito saudável do ponto de vista de gestão e os resultados eles foram aparecendo já fruto dessas gestões, mas acho que chegou ao ápice com o Vojvoda, que levou tudo isso para o campo e bola e de uma maneira muito contínua, né? Atraindo bons jogadores, mantendo bons jogadores e desenvolvendo bons jogadores. Então, assim, o trabalho do Vojvoda é primoroso no Fortaleza, é um dos melhores do país do ponto de vista de regularidade, de estabilidade, e um dos melhores da América do Sul, se a gente for olhar do ponto de vista proporcional. O Vojvoda disse alguns nãos a propostas muito vantajosas, muito sedutoras, e ele recusou. A recusa do Vojvoda a essas propostas desencadeou uma série de questões, né? Ou de porquês. Por que um cara disse não a um clube desse tamanho? Por que ele disse não a essa chance? Por que ele disse não a esse dinheiro? E aí a resposta mais simples, para algo que não é simples, é muito complexo, que não envolve só o trabalho, não envolve só os resultados, envolve uma fidelidade a um projeto, a um clube, a uma cidade, envolve questões familiares, envolve zona de conforto, e eu falarei sobre isso, eu não vejo problema nenhum em zona de conforto, e há cobrança dentro da zona de conforto. Você pode continuar evoluindo e melhorando dentro da sua zona de conforto. Você não precisa sair dela para evoluir. E isso não tem nada a ver com acomodação. Então, talvez os nãos do Vojvoda tenham gerado alguma dor de cotovelo. E na busca por resposta, o mais fácil é falar, mas ele é acomodado, ele não quer desafio, ele prefere ficar ali. Como se no ambiente do Fortaleza não existisse cobrança, não existisse exigência por melhoria e por resultado. O Vojvoda colocou o Fortaleza num patamar que hoje o torcedor ele entende que disputar o Campeonato Brasileiro não é fazer figuração, é você tentar de novo ir para uma Sul-Americana, voltar para uma Libertadores, se disputar a Sul-Americana e ir longe, buscando vaga em semi, eventualmente de novo numa final, se jogar a Libertadores tentando passar da fase de grupos. Então você tem várias questões aí, você entra em algumas competições na expectativa de ir muito longe, eventualmente numa Copa do Brasil. O Fortaleza recentemente foi pentacampeão estadual, né, de voltar a ser muito competitivo numa Copa do Nordeste, por exemplo. Então, você, dentro da sua zona de conforto, você está sempre se mexendo e sendo cobrado, porque você criou novas expectativas. Então, é infantil até achar que o não do Vojvoda é por medo ou por acomodação. É ignorar o personagem, que é um cara, de novo, muito fiel aos seus princípios, já deixou isso muito claro. Ele vem de uma cultura bem diferente da nossa, assim, o futebol argentino, ele tem, às vezes, um compromisso com a origem. E eu falei isso recentemente num podcast Nordestinos pelo Mundo, falando justamente do Vojvoda, e acho que falar dele envolve outras coisas que não só futebol, porque o argentino, ele normalmente ele é muito fiel aos seus projetos, aos seus clubes que abrem portas ou às suas origens. Os jogadores, treinadores, normalmente voltam para onde tudo começou e são caras que se identificam muito com equipes, fora ou dentro da Argentina. A gente está vendo aí, por exemplo, o Simeone numa relação muito longeva com o Atlético de Madrid, e a gente já viu isso acontecer com outros. O Pochettino teve isso com o Tottenham,
E a gente pode contar vários aqui. O Vojvoda está nessa cultura de futebol, uma cultura muito de comunidade, muitas vezes, no sentido de Buenos Aires tem centenas de clubes de bairro. A Argentina tem centenas de clubes que têm aquela origem no entorno e que tem um enorme compromisso com aquela comunidade. E o Vojvoda parece ter esses laços muito fortes com o Fortaleza e com Fortaleza, com a cidade de Fortaleza, onde a sua família está muito bem instalada. Então, o não do Vojvoda, ele vai muito além de, eu não quero desafios. Ele quer manter um grande trabalho, é extremamente desafiador, é muito difícil. Tem aquela velha frase de coach, né, que difícil não é chegar no sucesso, é manter o sucesso. É nessa fase que o Vojvoda está. E eu vou deixar aqui, enquanto a gente conversa sobre o assunto, falando de PagBet, que é parceira já há muito tempão, é o lugar onde eu brinco lá de fazer os meus palpites e de fazer minhas apostas sempre com responsabilidades. Esse é um recado para quem tem 18 anos ou mais. O link está lá embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar aqui este belo banner que tem a minha imagem e a de Paulinho Gogó, que por sinal deu show, né, na propaganda que rodou durante todo 2023 aí, por todas as emissoras. E aí eu vou deixar o link lá embaixo, tá? Você faz seu cadastro e começa a brincar muito rapidinho. Falou? O link tá lá embaixo, clicou, fez o cadastro, já começa a brincar. E lembrando, deixa lá só que você pode perder, tá? Voltando ao assunto do Vojvoda, assim, é preciso entender, de novo, o Vojvoda é um cara muito fiel aos seus princípios e aquilo que ele tem plantado no Fortaleza. E ele sabe, obviamente, também que a liberdade que ele tem ali, a estabilidade que ele tem no Fortaleza é diferente de outros lugares. E esse lugar seguro para a família dele é muito importante na hora de tomar a decisão. Eu lembro, por exemplo, Roger Machado, que começou lá treinando o Grêmio e tudo, ele, durante um bom tempo na carreira dele, ele viajava para os lugares para treinar alguns clubes e sabendo da instabilidade que é o futebol brasileiro e da incerteza, ele sempre manteve as filhas dele, por exemplo, em Porto Alegre. Ele ia sozinho, aí depois passava um tempo e tudo, mas assim, nunca transferia todo mundo. Porque ele sabia que com 2, 3, 4, 5 meses podia mudar tudo, e ele não queria que a família dele ficasse passando por isso. Então as filhas sempre mantiveram base em Porto Alegre. Depois isso até acabou mudando e tudo. Outros treinadores já fizeram isso. E então o Vojvoda se sente muito seguro, muito estável no Fortaleza. Ele sabe que para ser demitido do Fortaleza, a tolerância ela é muito maior do que qualquer trabalho em qualquer outro clube do Brasil nesse momento. Inclusive, quando o Fortaleza viveu aquele drama, alguns anos atrás, no Brasileiro, ter feito um primeiro turno muito complicado e depois o Vojvoda conseguir recuperar o time no segundo turno, evitando o rebaixamento e colocando o Fortaleza numa situação relativamente tranquila, ele sabia que se fosse em outro contexto, ele tinha rodado. Ele não rodou porque a relação dele com o Fortaleza ela é diferente. E essas relações são raras, elas são bonitas de ver, e eu acho muito legal quando as partes fazem questão de manter, mesmo sabendo que tem várias tentações ao redor, com propostas que são muito boas, que podem colocar o Vojvoda numa prateleira de grife, né, de cobrança, de holofotes muito maiores, mas ele resolve manter algo que ele acredita, que ele vê dando resultado, e que ele entende que é um lugar seguro. Se a gente for partir desse princípio do acomodado, você encara que o Abel também é um acomodado? Porque ele está aí renovando com o Palmeiras direto, e óbvio, eu estou falando de uma outra prateleira financeira, de uma outra prateleira de competitiva, mas um cara que, por exemplo, teria mercados em outros lugares, não só no Catar, mas, por exemplo, um retorno a Portugal ou, enfim, algum outro lugar. E ele segue no Palmeiras. Ele já disse, por exemplo, que não aceitaria nesse momento a seleção brasileira. Isso é ser acomodado? Claro que não, são escolhas da carreira, são cálculos que os treinadores precisam fazer para entender o que tal time pode me proporcionar, o que tal time pode fazer com que eu entre num grau de competitividade, o quão seguro eu vou estar aqui. E aí você lida com os dirigentes, você vê o elenco, você vê o histórico para tomar certas decisões. Não tem nada a ver com acomodação. O Carpini, quando estava no Juventude, ele recebeu algumas propostas, inclusive teve aquela aproximação com o Cruzeiro. Ele, em algum momento, entendeu que não era o momento e logo depois foi para o São Paulo. E ele entendeu que ali valia o sim,
porque era um ambiente talvez mais competitivo, ele teve as conversas que teve com a diretoria, talvez tenha tido garantias que outro lugar não teve e resolveu ir. Mas essas decisões não é só olhar o clube, olhar o cheque e falar, putz, vou. Você tem que ver o que você vai abrir mão. E o Vojvoda não está afim de abrir mão do Fortaleza nesse momento, o que eu acho muito legal e deveria ser louvável e não criticável. Porque, de novo, eu não sei de onde tiraram que isso tem a ver com acomodação, assim, sinceramente. Eu, por exemplo, estou há 11 anos na TNT/Esporte Interativo. Eu sou acomodado? Não. Simplesmente é o lugar onde eu me sinto bem. E aí?